Eu vou desdizer um pouco do vídeo que eu gravei ontem. Pois bem, pois bem, desdizer um pouco, só um pouquinho, tá? Sócrates foi considerado o homem mais sábio do mundo, né? Naquele contexto, tá? Ah, eu terminei de ler todo o livro do Xenophon, ou Xenofonte, do historiador grego, sobre todos os ensinamentos e os feitos do Sócrates. Basicamente, o que era a sabedoria do Sócrates, cara? O Xenofonte, ele. O primeiro capítulo ele faz uma defesa a Sócrates, porque Sócrates foi acusado pela República lá da Grécia de incentivar as pessoas a não adorar os deuses, tá? A não adorar os deuses. Mas Sócrates também costumava dizer que ele era guiado pelo seu demon. Se você não sabe, né, a palavra demon em inglês é demônio, mas essa palavra demônio ela uh, significa um guia, um gênio, um guia, um gênio, um espírito sábio, tá? Se você não sabe o que significa demônio, demônio significa tanto guia, sábio, um gênio sábio, um guia sábio, entendeu? Isso é um demônio. E Sócrates costumava dizer que ele tinha o seu guia, o seu demon, o seu, né? Então aí o Xenofonte ele fala, não, mas Sócrates não queria bem dizer assim que ele estava indo contra os ídolos da época, que ele estava pregando as pessoas abandonarem os ídolos, as religiões, as mitologias. Sócrates também tinha o seu guia, faz uma defesa, tá? E essa foi a primeira acusação da República contra Sócrates. A segunda acusação era que Sócrates estava corrompendo a juventude, tá? Ensinando à juventude valores que iam contra os valores da República. Aí o Xenofonte ele dá o exemplo de dois amigos do Sócrates, que parece que era Alcebíades e qual que era o outro? Alcebíades, eu esqueci o nome do outro, né? Alcebíades e um outro lá, ambos eram governantes da República, que receberam ensinamentos de Sócrates durante a juventude, e depois foram acusados também ambos de corrupção, enfim. Devassidão, né? Devassidão, essa é a palavra, debauchery, essa é a palavra que o historiador Xenofonte usa. Aí o resto do livro ele vai falar de todos os ensinamentos do Sócrates, que Sócrates valorizava, ensinava os jovens a respeitar os pais, né, os valores da família, que Sócrates dava importância a uma amizade, né, a você selecionar um amigo, a fazer um amigo, a manter uma amizade boa, produtiva, né? Que Sócrates ele tinha uma certa moderação, ele não nem comia muito, comia alimentos, nem comia muito e nem ficava com fome, ele prezava por um certo equilíbrio, né? Ele era a favor de você se alimentar até você estar satisfeito, né? Até a natureza se satisfazer, ou seja, nem propenso a glutonarias, a desperdícios, a luxúrias, mas também usufruindo do que a vida tem de bom.
Sócrates, enfim, Sócrates tem também o seu lado político, né? Tem os diálogos políticos de Sócrates, o que ele pensava que um governante tinha que ser e ter e fazer para ser um exemplo na República. Enfim, o livro é isso, tá? Eu confesso que após ter terminado a leitura do livro, né, eu chego à conclusão que Sócrates teve a sua importância, tudo, mas eu não quero mais me aprofundar em Sócrates. Bastou o que eu li do Xenofonte para eu, no meu caso, no meu ponto de vista, classificar o Sócrates no lugar dele, que foi um homem sábio, sim, mas não me chama muita atenção, não, porque hoje o mundo é diferente, hoje o mundo é diferente, hoje nós temos muito mais informação, hoje a república é totalmente diferente, não significa que se os governantes obedecerem ou seguirem os ensinamentos de Sócrates, que a vida não vai melhorar para todo mundo, que vai. Mas assim, cara, a filosofia, o que eu quero dizer com isso? Que eu me decepcionei um pouco, mas ao mesmo tempo eu considero. Filosofia, eu não vou, tá? Quem pensa que eu vou começar a fazer vídeo de filosofia, eu tenho até uma playlist aí que eu abri de filosofia, mas essa playlist de filosofia ela vai se limitar a vídeos que eu vou fazer espontaneamente de pensamentos espontâneos e aleatórios que eu tenho sobre coisas que eu considero relevantes, que pode ser de algum filósofo também ou de alguma filosofia. Mas não vou me mergulhar em estudo de filosofia, porque realmente eu estou saturado de todos os anos que eu já vivi, né? Tenho 44 anos e já li muito de filosofia. De tudo que eu já li de filosofia, algumas coisas eu acho mais interessantes, outras eu acho besteira, porque né, a ciência ela conseguiu se sobressair ou se sobrepujar acima da filosofia para descrever os fenômenos da natureza e muita coisa já está ultrapassada, tá? Agora, se você quer uma autoajuda bem concisa, leia filosofia. Porque eu penso que o mundo pós-moderno, do jeito que a ciência está fazendo avanço em todas as áreas, no futuro, talvez daqui uns 100 anos ou menos, os livros de filosofia estarão na seção de autoajuda. Autoajuda não vai ter mais esse monte de besteira, de coach, dessas palhaçadas que tem hoje, tá? Como ser um bom homem, como ser um bom empreendedor, como ser um bom político. A sessão de autoajuda do futuro será realmente a sessão dos livros de filosofia. Eu acho que a gente já poderia até adiantar o processo e parar de usar a palavra filosofia, porque filo é amigo, né, companheiro, amigo, e Sofia é sabedoria. Mas sabedoria, o que é sabedoria? Tudo bem, você ter mansidão, temperamento de mansidão, moderação, equilíbrio, você ser alegre, esses conceitos de filosofia dos gregos, você ser bom, justo, ser um homem virtuoso, né? Sócrates dizia que todo mundo tinha que ser um homem virtuoso. Isso é sabedoria, isso é sabedoria. Aí você tem a sabedoria judaico-cristã, que vem lá dos livros de Provérbios de Salomão. Aí você tem a sabedoria indiana ou hindu, que vem lá do Bhagavad Gita, ou do Marabata, né? Do Marabata.
Mahabharata, né? Mahabharata, é assim que se diz, né? Marabata. Mahabharata, eu matei a barata, ou amarrei a barata, entendeu? Lá do amarrei a barata. Amarrei a barata é a sabedoria islâmica, a sabedoria, sabe, da espiritualidade. Então, cara, virtuoso, assim, amor e paz voando. Filosofia é autoajuda. O nome deveria não ser filosofia mais. Não. O nome deveria ser autoajuda. Tá? Eu sou a favor que a filosofia seja reintitulada como autoajuda. Uma área do conhecimento humano, né? Uma autoajuda bem concisa. O melhor livro de filosofia que eu já li e que eu tenho e que eu já li 31 vezes, 15 em inglês e 16 em português, e é o meu favorito de todos, continua sendo o livro de Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada. Aquele é um livro, sim, que pode, que já esclareceu muita coisa da neurociência e ainda pode revolucionar muita coisa. É um livro que continua sendo discutido. E muita coisa de filosofia, por exemplo, que eu detesto. Um exemplo que eu detesto de filosofia, a escola de Frankfurt. Aquilo para mim é um saco de bosta. Tá? Aí as outras coisas, você pega Nietzsche. Nietzsche é bom, Nietzsche é bom. Nietzsche é interessante. Nietzsche, por exemplo, é uma autoajuda para adolescente. Nietzsche é muito bom e deveria ser obrigatório da quinta série até a oitava série do primeiro grau. Nietzsche seria realmente muito bom da quinta série até a oitava série do primeiro grau. Aí, cara, Emmanuel Kant, né, toda aquela coisa que dificulta a linguagem para você entender o que ele quer falar, mas se você fosse transliterar os livros do Emmanuel Kant para uma linguagem simples, você vai ver que as ideias elas não são assim tão como dizer assim, nossa, velho, esse cara ele é um gênio. Emmanuel Kant era um cara que vivia uma vida onde nada acontecia, todo mundo sabia até a hora que ele ia sair de casa para fazer uma caminhada, que era às 3 horas da tarde, e ele viveu uma vida regrada, metódica, tá? Aí você tem, por exemplo, a filosofia se ramificou em várias coisas, né? Enfim, cara, filosofia é autoajuda e será intitulada como autoajuda daqui 100 anos ou menos. Tá? E o que é relevante, então, que eu considero relevante estudar? É óbvio que o PDF do Richard Feynman que eu li, que eu tenho aqui de 1376 páginas de física, é o material mais foda que eu já li, tá? E graças ao meu amigo Rubão, que é astrofísico, graduado em física pela USP de São Carlos e doutor em astrofísica, que me passou esse PDF, que é o melhor material que eu tenho mesmo, tá? Para aprender física, coisas relevantes, tá? E aí você tem outras coisas também que eu considero relevantes, como, por exemplo, os avanços nas áreas da astronomia, da astrofísica, da física teórica moderna, né? Enfim, mas a filosofia é autoajuda, cara. Filosofia já está ultrapassado. Filosofia não responde mais às questões sobre o universo, sobre a vida. A filosofia perdeu aquele brilho, aquela essência que tinha lá na Grécia Antiga de você examinar a natureza. A filosofia se ramificou em várias ciências e cada uma dessas ciências
têm meios de experimentação e de observação melhores e chegaram a conclusões através de estudos mais profundos do que a própria filosofia. Filosofia fica sendo um estudo de linguagem, uma coisa assim de Wittgenstein, uma coisa que já não é mais. Não é mais, tá? Melhor filósofo é Raul Seixas mesmo.